Olá, estou novamente aqui no canal falando sobre a palavra de Deus e hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos que eu comecei e dei uma pausa, agora vou voltar retornando ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, continuando hoje no capítulo 11. O capítulo 11, nós vimos no capítulo anterior que nós vimos que Pedro, ele foi designado, chamado por Deus para ir até a casa de Cornélio. E aqui nós vamos ver a defesa de Pedro, quando ele fala por que ele foi na casa de um gentio. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, novamente estou aqui, Senhor, diante das câmeras, diante do celular, gravando mais um vídeo para falar da sua palavra, Senhor, para dar continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, Pai. Que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa me ensinar, que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu possa falar com ousadia, Senhor, explicando com detalhes todo o livro de Atos dos Apóstolos, Pai. Que eu possa estudar e que alguém mais que possa se interessar no estudo desse livro, que também possa ver e ouvir esse áudio. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, o capítulo 11 começa dizendo assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ou seja, os gentios são aquelas pessoas que moravam ao redor de Israel, que não era judeu. Então, aqui os apóstolos começaram a ouvir, quando eles estavam na Judéia, eles ouviram comentários que a palavra de Deus tinha chegado aos gentios, através de Pedro, né? No versículo 2 diz assim: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, ou seja, começaram a interrogar Pedro: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, fera, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa imunda ou imundo. No versículo 9, segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes. E de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem, ou seja, na casa de Cornélio. Ele começa a falar o que tinha acontecido para que ele pudesse chegar até a casa de Cornélio, né? Porque esses irmãos que estavam lá na Judéia, eles estavam... A preocupação não era com o evangelho pregado, mas com as tradições violadas, porque os judeus, eles entendiam, né, que Pedro sabia muito bem do peso dessa acusação, ou seja, Pedro estava sendo acusado de estar levando o evangelho para os gentios. E Pedro, então, agora vai relatar ponto a ponto o que tinha acontecido com ele, ou seja, ele começa a dizer o que tinha acontecido com ele para ele chegar até a casa de Cornélio e falar de Jesus, ou seja, ele fala da visão, que ele estava na cidade de Jope, ele fala que ele sonhou e viu um lençol com vários animais impuros, e ali ele conta até chegar a casa de Cornélios, né? E no versículo 13 ele diz:
E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concebido o arrependimento para a vida. Ou seja, aqui Pedro começa a dizer, a contar tudo o que tinha acontecido com ele, até chegar na casa de Cornélio, e o que tinha acontecido na casa de Cornélio, que quando ele chega na casa de Cornélio, o Espírito, quando ele começa a pregar, o Espírito Santo desce sobre eles. Aí é tanto que Pedro diz que se lembra das palavras que João tinha dito. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, ali Pedro novamente lembra, que Deus estava concedendo a eles o mesmo dom que tinha concedido aos judeus. Ou seja, o dom da descida do Espírito Santo estava agora acontecendo com os gentios, No versículo 19, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirineu e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava e todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui nós vemos que o derramamento do Espírito Santo, ele continua com a expansão também do evangelho. Aqui já nós vemos aqui a partir do versículo 19, nós vemos que o evangelho começa a ser anunciado não somente mais para os judeus, mas para todos os que estavam em Antioquia, que estavam em Chipre, E alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. Ou seja, o evangelho do Senhor estava sendo expandido, E a gente vê também que outra pessoa veio também para ajudar lá na expansão do evangelho, que a gente vê que foi Barnabé, que foi designado para ir até Antioquia. No versículo 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então nós vimos aqui que antes nós vimos que Barnabé, ele foi enviado para Antioquia. Lá ele se junta a Saulo, a Tarso, Logo depois de Antioquia ele parte para Tarso, que era a cidade de Saulo, porque Saulo estava na cidade de Tarso após a sua conversão.
E aqui nós vemos que Barnabé vai até a cidade de Tarso à procura de Saulo, de Tarso, né? Tendo encontrado, leva Saulo, agora que é Paulo, para Antioquia. E a partir do versículo 27, nós vemos aqui também outra pessoa também, chamada Ágabo, que ele previu pelo Espírito que haveria uma grande fome naquela época, especialmente nos dias de Cláudio, o imperador, e os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então Barnabé e Saulo agora já tem uma grande amizade entre eles, né? Por quê? Porque Barnabé vai até a cidade de Tarso, que é a cidade de origem de Paulo, onde Paulo se encontra lá, né? E ele traz Paulo para Antioquia, e ali de lá eles descem para outras cidades, até para a Judéia, para ajudar os irmãos que estavam naquele período de fome, estavam atravessando, o que foi profetizado por essa pessoa chamada Ágabo, pelo Espírito. Ele profetizou que haveria uma grande fome naquela época, no período do imperador Cláudio. E aí, tanto Barnabé quanto Paulo, eles vão lá e levam recursos, né, para os irmãos que estão na Judéia. Então nós vimos aqui o capítulo 11, que nós vimos a defesa de Pedro, quando ele é inquirido, ou seja, os comentários começam a aparecer porque que Pedro estava indo na casa de pessoas que eram gentias, no caso Cornélio, e aí Paulo faz fazer a sua defesa e explica tudo direitinho, que ele estava na cidade de Jope, e ali ele tem um sonho onde onde o Espírito Santo mostra para ele o que é que ele vai fazer, e ele é encaminhado depois até a cidade onde Cornélio está, e vai até a casa de Cornélio, né? E ali Cornélio e toda a sua família recebem o Espírito Santo, são batizados pelo Espírito Santo. Cornélio se converte com toda a sua família, né? E ali Paulo está fazendo a sua defesa, explicando tudo o que tinha acontecido, né? E logo após nós vimos que os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia, ou seja, o evangelho começa a se expandir porque os gentios agora vão se agregando, ou seja, vão se convertendo e vai crescendo o número agora de cristãos dentro das cidades onde não eram não eram cidades que faziam parte de Israel, mas cidades fora de Israel, que eram cidades gentias. E aí a gente vê que o evangelho começa a se expandir. Isso que foi o que nós vimos no capítulo 11. Amém?